como será multiplicar por 5? Deixa eu te propor, tente imaginar você de 10 anos atrás, te chamando pra conversar. O que você vê? Boa noite. Você sente o quê? Livezinha surpresa, gente. Sem aviso prévio. Para falarmos da comunicação. Esperando o pessoal chegar aí devagarzinho. Boa noite, Jana. Tudo bem? Live surprise aí. Pra gente poder falar um pouquinho sobre comunicação. Esperando o povo se adentrar. Como é que vocês estão? Tudo bem? Faça o favor de se cuidar. Você nem pode imaginar. Quem tá no grupo VIP sabe, né? O assunto dessa semana lá é comunicação, né? E hoje eu coloquei nos stories essa informação, né? A respeito de comunicação aí. Aí falei, seria amanhã. Seria mesmo. Mas amanhã eu vou ter um compromisso e aí eu resolvi abrir agora. E também eu tô querendo me desafiar e aí eu acho que não consigo. Não sei se eu vou conseguir deixar gravada. Mas se eu não conseguir, Jana, eu consigo mandar lá no grupo VIP, tá? Consigo mandar lá. Eu mando lá. Mas essa vai ser curtinha. Vou fazer essa bem curtinha mesmo. Só pra gente conversar aí a respeito desses stories aí que eu deixei mais cedo. Boa noite, Hernani. Tudo bem? Eu deixei mais cedo nos stories essa brincadeirinha, né? Desse tal de apaixonado por e apaixonado com, né? Ai, que pena, Jana, que pena. Tem problema não. Qualquer coisa eu deixo gravado, tá? Eu deixei lá mais cedo nos stories, né? Apaixonado com e apaixonado por, né? Eu vi que até vocês comentaram lá. É engraçado falar disso, né? Aqui em Minas é muito comum a gente falar, tô apaixonado com fulano. Estou apaixonado com fulano de tal, né? E quando na verdade a gente muitas vezes nem presta atenção, né, na profundidade, no significado que isso tem. Eu acho que a gente, mineiro, fala apaixonado com mesmo pela questão de hábito, né? Nem pensa muito no que significa. Mas quando a gente para pensar na profundidade, né, dessa palavra, teve até uma seguidora que comentou assim, eu acho que indica uma profundidade, né? E dá a sensação de reciprocidade. Eu também acho. Quando a gente fala, tô apaixonado com fulano, né? Dá a sensação de que você tá vivendo algo junto com aquela pessoa. Claro que a gente não fala pensando, né, nisso, mas se for parar para analisar, né? Acho que o significado é bem profundo mesmo. E para falar de comunicação, eu acho que é um bom ponto de partida, né? A gente falar sobre isso. Sobre como que é bom a gente pensar, né? Nas nossas palavras, o modo como a gente escolhe as palavras para poder falar, né? Expressar para o outro. E se comunicar, né? De um modo que a gente possa ser compreendido, né? E não só entendido. Quem tá lá no grupo Área VIP já viu essa diferença lá essa semana, né?
Essa live é para falar sobre isso e também é para falar sobre algo que eu aprendi, né? Recentemente sobre a palavra não na comunicação e que eu quero compartilhar com vocês. Muitas vezes, quando a gente usa essa palavra não, a gente não pensa na profundidade, no impacto que ela pode ter, né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui para vocês. Se você ouve a palavra assim, né? Não suje a mesa, né? Não suje a mesa. Então, lá na sua mente, você teve que criar fazer um quadro mental da mesa e da mesa suja, para só daí você desvincular, né? Essa mesa da sua mente. Para você criar o negativo, você teve que, para criar o positivo, né? De não sujar, aí não posso sujar. Você teve que criar o negativo primeiro. Então, essa palavra não, ela tem essa força, né? Você pode usar ela dessa maneira, mas ter que criar um cenário negativo para depois um positivo costuma dar mais trabalho. E talvez por isso que a gente tem tanta dificuldade de seguir aquela ordem, né? Aquele direcionamento. Legal, né? Já tinham pensado nisso? Interessante, né? Um outro fator também a respeito disso é que isso indica um afinamento, né, de comunicação. A gente está falando sobre isso. O que é afinar minha comunicação? Eu afino minha comunicação dessa maneira, né? E o que eu poderia substituir, né? Olha que diferença. Em vez de eu dizer não suje a mesa, eu poderia dizer, por exemplo, mantenha a mesa limpa. Olha, então lá no meu quadro mental, eu já imaginei a mesa limpa. Mantenha a mesa limpa. Então fica muito mais fácil eu trazer essa comunicação, essa imagem da minha cabeça para uma ação positiva, porque ela já veio no positivo na minha mente. Interessante, né? Vocês já tinham pensado nisso? A comunicação, ela tem muitas facetas, né? Mas uma das que eu mais gosto dela é o uso da linguagem verbal, que é importante a gente se policiar e ver como nós estamos usando essa linguagem verbal, né? Como o exemplo que eu dei nos stories hoje, né? De prestar atenção, né? Nesses detalhezinhos, né? E pensar em como que isso está causando impacto no outro. E da comunicação, uma das nuances, né? Da comunicação que eu gosto muito é também a parte da escuta. Como eu estou ouvindo o outro. Será que quando o outro, né, tá dizendo, né, eu estou disposto a acolher, né, a vulnerabilidade dele, estou disposto a dar atenção. Então é isso, né? Eu acho que esses dois tópicos aí, né, da comunicação. E para o diálogo existir, a gente já sabe, né? Precisa existir duas partes envolvidas e dedicadas nele. Essa live é também para fazer um convite especial para quem ainda não participa do grupo VIP. Eu tenho o link, né, na minha bio, lá no link da minha bio tá o meu WhatsApp, né? Se você clicar ali, você consegue, né? Ir direto pro meu WhatsApp profissional. E aí você vai conseguir fazer parte desse grupo também, tá ok? Então, só relembrando o que a gente viu aqui, falei que ia ser rapidinho e ia ser mesmo, né? Só para eu também não perder o costume de vir aqui, né? Me expor para vocês. E também para a gente não deixar, né, de abranger esse conteúdo importante. Oi, Carol! Ei, bonita! Como é que você tá? Livezinha surpresa. E tava até finalizando aqui. Duas coisas, né? Tô aparecendo hoje, tá, Carol? Deixa eu dar uma satisfação aqui pra Carol, gente. Porque amanhã não vou conseguir, né? Vir aqui. E aí eu já tô me adiantando para hoje para falar um pouquinho sobre a comunicação, que é uma vertente que a gente tá conversando lá no grupo Área VIP, né? E aí eu vou tentar deixar gravado, tá, Carol? Vou tentar deixar salvo pra gente poder conversar. Oi, Rai, tudo bem? Tudo tranquilo aí, né? Eu vou ver, gente, se eu consigo avisar o pessoal lá do grupo da Área VIP. Se vocês conseguirem mandar, né, pro pessoal lá do Área VIP, faz essa gentileza pra mim também. Porque como eu já abri o celular aqui, nem deu tempo. E eu tava falando aqui com o pessoal a respeito dessa frase, né, que eu tinha deixado nos stories mais cedo, do estar apaixonado. Não tava preparada pra esse live.
Pois é, minha filha, eu gosto de pegar as pessoas de surpresa. Assim, de repente, entendeu? Faz parte, né? Também não tava. Tô me preparando agora. Mentira, tava assim, né? Não imaginei que eu ia ter que adiantar ela pra hoje, mas eu preferi fazer hoje porque... Pra não deixar passar em branco, né? Amanhã eu não vou conseguir fazer. E vou tentar deixar gravada, tá? Pra mandar lá no grupo depois. Já falei algumas coisas aqui, mas aproveitando que vocês chegaram, você chegou, ótimo. Vocês chegaram, eu vou fazer uma outra abordagem, né? A gente tava falando do uso da palavra não na comunicação. Eu já falei, depois vocês vão ver ela gravada e vão conseguir. E vou falar pra vocês a respeito do uso da palavra porquê na comunicação. Toda vez que você usa essa palavra, né, porque, geralmente você faz o que com a comunicação? Você aumenta a emoção nela. Vamos dar algum exemplo, tá? Ah, eu fui mal na prova, né? O filho chega, né, e fala com a mãe, olha, eu fui mal na prova. E aí a pergunta do pai ou da mãe por quê? O que isso gera, né, no filho? O aumento da emoção. Ele vai ter que entrar em conflito com como ele se sentiu ali, né, naquela situação. E aí quando eu falo por quê, o que faz, né, faz ali pensar, faz a pessoa pensar numa saída e numa solução para aquilo. Então toda vez que você quiser induzir alguém a pensar numa saída, numa solução, use essa pergunta, por quê? Mas em contrapartida, você pode também evitar, né, fazer esse uso, caso você não queira gerar na pessoa uma emoção negativa que você já está subentendida ali na conversa. Por exemplo, nesse exemplo que eu citei, o menino chegou e falou, eu fui mal na prova. Está subentendido ali que ele está com um sentimento como? De se sentindo mal, se sentindo de baixa estima, tá se sentindo mal, né? Puxa vida. Obviamente ele não tá se sentindo legal. Mas daí, em vez de usar a pergunta por quê, por que eu não uso exemplo, né? Por que eu não falo assim, então, né? A mãe lá fala pro filho, então, filho, o que você pode fazer para da próxima vez você se sair melhor? Em vez de ela entrar com uma pergunta por quê, ela pode entrar com esse raciocínio. Então, o que você pode fazer da próxima vez para você se sair melhor? E vocês aqui, né, meninas? Vocês já devem ter reparado, né? Que muitas vezes nas nossas conversas aí, né? Na sessão de terapia lá do grupo, muitas vezes a gente faz isso, né? É uma linguagem que eu uso com vocês e que eu gostaria de compartilhar com vocês para vocês usarem nos diálogos de vocês, né? Daqui para frente. Cuidado com essa palavra por quê? Porque ela causa essa pergunta por quê, ela pode causar fortes emoções. Às vezes é necessário vasculhar a emoção do outro, sim, às vezes é necessário. Mas nem sempre você precisa fazer isso. Às vezes você pode só já mostrar para a pessoa uma solução para aquilo, em vez de simplesmente mexer ali naquela ferida, naquela emoção. Um outro detalhe muito importante: nunca use essa pergunta por quê? Por que você se sentiu assim? Sem prestar atenção na resposta. Isso fere muito o que a outra tá dizendo. E por quê? Por que fere? Porque uma vez que você me disse por quê, eu comecei a explicar para você o meu motivo, eu comecei a abrir a minha emoção para você. E aí, se eu abrir minha emoção para você e você fechou os ouvidos, ou ouviu com pouco caso, você vai passar uma mensagem para mim de que eu não posso, você não é alguém que vale a pena eu me abrir. Você não é alguém que vale a pena eu expor as minhas emoções. E aí, no diálogo, eu vou entender que você não quer me compreender naquele diálogo, você não quer mostrar compreensão das minhas emoções. Você simplesmente perguntou por quê, porque é o seu automático de perguntar. Fez sentido para vocês? Me diz aí o que vocês acharam. E se vocês usam muito isso no dia a dia de vocês e como que funciona. Esse atento aí dessas particularidades, né? Dessas palavras no nosso diálogo. A expressão do... Como vocês chegaram depois, né? A expressão do apaixonado por e apaixonado como foi só uma brincadeirinha, né, gente? Só pra a gente ter um ponto de partida aí pra conversar. Faz muito sentido, né, Rai? Também acho. Faz todo sentido. E aqui a gente tá abordando só a comunicação verbal, né?
Mas eu tenho outras formas de me comunicar. Tenho outras formas, né? De expressar, né? Mas aí depois, numa outra oportunidade, a gente adentra, né? A respeito disso, se aprofunda melhor. Tá ok? Então, resumindo, ó, hoje a gente viu, né? Nessa live curtinha aqui, alguns pontos a respeito da comunicação. Fez sentido, né, Carol? Faz mesmo, faz muito sentido. A gente viu a importância de afinar minha comunicação. Aí a gente percebeu o uso da palavra não na comunicação. Eu posso substituí-lo, né? Por algo numa linguagem mais positiva para criar um quadro mental mais disposto à ação, à obediência. Por exemplo, quando se trata de alguém que quer exercer autoridade, né? Em vez de não suja a mesa, mantenha a mesa limpa, vai ficar mais fácil. O outro detalhe que a gente viu agora, né, foi o do uso da palavra porquê. A importância de tomar muito cuidado, porque quando a gente pergunta, né, porquê de algo, a gente gerou no outro a emoção. E automaticamente eu também tenho que tenho que me responsabilizar por acolher essa resposta. Não posso só falar, e aí, fulano, por que você está se sentindo assim? E não dá atenção, né? Tem que estar com meus ouvidos atentos. Espero que vocês tenham gostado, né, desse bate-papo aqui curtinho a respeito da comunicação. E depois vocês revejam aí, encaminhem, né, pro pessoal. Eu acho que o pessoal vai gostar muito. Vou mandar lá também no grupo da área VIP, tá bom, meninas? Um abraço para vocês. Muito obrigada, como sempre, né, por terem participado, por terem entrado aí pra gente conversar. Que bom que vocês amaram, que bom que fez sentido para vocês. Eu também. Amei não perder, né, esse ritmo de estar aqui com vocês toda semana, tá bom? Obrigada mesmo, um abraço para vocês. Um beijo, boa noite.